Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre as duas Atenas. A Atenas grega da filosofia, dos filósofos, e a Atenas grega, mas do grego Paulo de Tarso, que tinha nascimento romano e morou em Tarso, né, uma região hoje que se equivalente à Turquia. E nós vamos perceber, além dessa Atenas real filosófica, a Atenas de Paulo e o contraste com Jesus, que você conhece como Jesus. Bem-vindos, então, às duas Atenas. A real, berço da filosofia grega, e a outra reinterpretada por Paulo. Imagine, né, que você tem Atenas do século I, fervilhante de ideias filosóficas, buscando entender o cosmos e toda a realidade universal. E também você tem ao lado a mesma Atenas, vista através dos olhos de Paulo, que se intitula apóstolo. Vamos comparar como conceitos chaves eram entendidos em Atenas. Vamos começar pelo filósofo grego Heráclito. Abre aspas. O logos é o princípio racional que governa o universo. É impessoal e eterno. Fecha aspas. O que Paulo disse sobre isso? O logos é Jesus Cristo em pessoa. Ele se fez carne e habitou entre nós. Na Atenas de Paulo, o logos deixa de ser abstrato e se torna divino e pessoal. Vamos pegar outro filósofo grego, Aristóteles. Abre aspas. A virtude é alcançada pelo esforço humano e leva à felicidade. Fecha aspas. O que Paulo disse? Que a verdadeira virtude é um fruto do Espírito. Não vem de nós, mas de Deus, para a glória dele, para a sua glória. Então, Paulo aqui, o que ele faz? Ele redefine a origem e o propósito da virtude na sua própria Atenas, a Atenas de Paulo. Vamos pegar um outro filósofo grego, Epíteto. Aspas. A liberdade é interna, independente das circunstâncias. Fecha aspas. Paulo disse, abre aspas, a verdadeira liberdade vem de Cristo. Ele nos liberta do pecado e da morte. Fecha aspas. Então, a liberdade na Atenas de Paulo mudou o significado. Ganhou um outro significado. Vamos pegar um filósofo grego chamado Platão, abre aspas. A sabedoria suprema vem do raciocínio e da contemplação filosófica. Fecha aspas. Muito bem. O que nós temos aqui? Paulo, na sua visão, diz que a verdadeira sabedoria é Cristo, crucificado. Não ressuscitado, crucificado. Que o mundo vê como loucura. Então, na Atenas de Paulo, a sabedoria é completamente redefinida e modificada, alterada. Um exemplo claro de como Paulo reinterpretou conceitos filosóficos gregos é a sua utilização da ideia de, entre aspas, contra a natureza. O filósofo grego Crísipo de Solis disse, abre aspas, viver de acordo com a natureza ou kataphysin é o caminho para a virtude e a felicidade. Agir, entre aspas, para physin ou contra a natureza é desviar-se desse caminho ideal. Para os estoicos, como Crisipo, esses conceitos se referiam principalmente à ética e à busca de uma vida virtuosa em harmonia com o cosmos. Paulo disse, abre aspas, suas mulheres trocaram as relações naturais por relações contra a natureza.
Semelhantemente, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres. Fecha aspas. É crucial entender que a interpretação de Paulo sobre o que é, aspas, contra a natureza é uma ideia exclusivamente dele. Não é compartilhada por nenhum dos filósofos gregos originais. Paulo adaptou esse conceito filosófico para seus próprios fins teológicos, aplicando especificamente a questões de sexualidade e moralidade de uma maneira que os estoicos não faziam, nunca fizeram. É correto entender que Paulo, de fato, criou uma regra moralista no lugar da visão filosófica mais ampla, mais abrangente, holística de Crísipo e dos estoicos. Vamos pegar então uma outra fala de Crísipo de Solis. Viver de acordo com a natureza é buscar a harmonia com o cosmos. Ou seja, verificaram a diferença? Então a visão de Crísipo era abrangente, focada no desenvolvimento pessoal e na sabedoria. Paulo afirma o seguinte, aspas para Paulo, as paixões vergonhosas e as relações contra a natureza são condenáveis e resultam da rejeição a Deus. Fecha aspas. Então, Paulo transformou um princípio filosófico amplo numa regra moral específica e restritiva, onde os estoicos viam um guia para uma vida virtuosa em geral. Paulo criou proibições específicas, criou regras, particularmente em relação à sexualidade. Essa transformação ilustra como Paulo não apenas reinterpretou, mas efetivamente alterou o significado original do conceito filosófico. Ele substituiu uma abordagem filosófica que buscava a compreensão e o crescimento pessoal por um conjunto de regras morais rígidas, totalmente fora. É crucial reconhecer que essa mudança não foi uma simples adaptação, mas uma alteração fundamental que desviou significativamente do propósito e do contexto original da filosofia estoica. Paulo criou, assim, um sistema novo moral baseado em sua interpretação teológica pessoal, distanciando-se da busca filosófica pela virtude que caracteriza o pensamento estoico original. Então nós temos duas Atenas, uma de conceitos filosóficos e outra de reinterpretações cristãs. Paulo criou uma ponte entre essas duas Atenas, mas no processo dessa ponte, ele transformou profundamente os significados originais. Usando a linguagem de Atenas filosófica, Paulo construiu uma nova Atenas, aspas, espiritual, introduzindo ideias revolucionárias e inexistentes sobre o Deus, humanidade e salvação. Agora comparemos a abordagem de Paulo no Areópago com o Sermão da Montanha de Yehoshua ben Yosef ben Davi, que você conhece como Jesus. O discurso de Paulo no Areópago difere totalmente do discurso de Jesus na montanha. Paulo, abre aspas, atenienses, vejo que em tudo vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido, fecha aspas. E as palavras de Jesus, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus, fecha aspas. Paulo adapta-se à cultura grega. Em contraste, Jesus ensinava através de parábolas e exemplos diretos, focando na transformação interna e espiritual das pessoas. Sua mensagem era clara e não dependia de adaptação de outras traduções filosóficas para ser compreendida. Próximo vídeo tem mais. Gostaram? Deixa aí seu like e se inscreva no canal. Obrigada. Beijo. Até uma próxima oportunidade.